Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no livro do Gênesis, capítulo 15. Nós vamos dar sequência à nossa série de pregações no livro do Gênesis. Hoje, irmãos, iremos meditar do verso 7 ao verso 21 deste capítulo. Esse que é um texto tão especial, um texto que nos ensina acerca da aliança de Deus com Abraão. Kelvin. Meus irmãos, vamos ler, então, a partir do verso 7. Acompanhe, por favor, silenciosamente a leitura que eu farei da palavra de Deus. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu também julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: À tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Amém, amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a graça do Senhor sobre este momento de meditação em sua palavra. Deus bendito, nós nos achegamos a Ti com ações de graças, por tudo aquilo que o Senhor permitiu que vivêssemos até aqui, neste culto. Mas rogamos também, Senhor, por aquilo que ainda iremos viver. Queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, através da exposição da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a atenção devida, a concentração, o temor no coração, e também, ó Deus, o discernimento salvífico, que é fruto do Teu Espírito Santo, para a compreensão de toda a verdade que será pregada na Tua palavra. E é assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele está inserido no capítulo 15 do livro do Gênesis. Os irmãos sabem, no capítulo 15 do Gênesis, trata-se de uma visão noturna que Deus deu a Abrão. Em uma determinada noite, o Senhor Deus
ele apareceu a Abrão e reafirmou todas as suas promessas para Abrão. Duas delas são bem pertinentes para esse momento. Você percebe que a primeira dessas promessas foi pregada na semana atrasada, quando nós pregamos Gênesis no capítulo 15, do versículo 1 a 6. Do versículo 1 ao 6, o Senhor Deus prometeu a Abrão uma descendência. Lembre que Abrão já era velho, entrado em dias, a sua esposa também era idosa, e por cima disso ela ainda era estéril. E Deus, ele chega até Abrão e diz para Abrão que ele vai ser pai de uma grande posteridade. Esse foi o assunto do versículo 1 até o versículo 6. Note aí no versículo 6 que esse primeiro trecho do capítulo 15, ele é concluído com um comentário autoral. E o comentário autoral é o seguinte, que Abraão creu em Deus, e isso foi lhe imputado para quê? Por justiça. É isso que o texto diz. O texto diz que ele creu em Deus. A segunda parte deste capítulo 15 está no texto que nós acabamos de ler, que lemos há pouco, ou seja, do verso 7 até o versículo 21. Aqui nós temos uma outra promessa de Deus. Se nos primeiros 6 versículos Deus prometeu a Abrão uma descendência, ele vai prometer do versículo 7 até o versículo 21 uma grande porção de terra para Abrão. Os irmãos lembram que dentre as profecias que Noé havia dado dentro do contexto pós-diluviano, foi aquela que os descendentes de Sem, eles acabariam de alguma maneira sendo servidos pelos descendentes de Canaã. E aqui nós entendemos então que Abrão, descendente de Sem, ele vai receber estas bênçãos que Deus havia conferido a Sem, e o castigo dos filhos de Canaã também, eles são aqui relembrados. E aqui então Deus, nesses versículos, vai falar que Abrão, ele vai receber a terra de Canaã como herança e como possessão. Eu gostaria, meus irmãos, de nessa noite, então, expor esse texto da palavra de Deus. E eu tenho em vista, irmãos, que esse texto, ele fala a respeito da fidelidade às promessas pactuais que ele teve com o seu povo ao longo da história. À medida em que nós lermos esse texto, eu espero que você possa perceber o quanto Deus é fiel. E à medida em que eu pregar esse texto, eu gostaria também que você tivesse uma visão prospectiva, que você pudesse olhar para frente, para aquilo que o Novo Testamento vai falar, porque a garantia que Deus vai dar aqui a Abrão, que ele cumprirá todas as suas promessas, é uma garantia evangélica. Nós vamos, ó, irmãos, agora vislumbrar o Evangelho, aquilo que Deus fará com Abrão, aquilo que Deus dirá para Abrão, para nós é uma grande preparação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu espero em nome de Jesus que os irmãos entendam isso. Não porque nós vamos morar lá na Jerusalém terrena, não porque nós vamos lá para o Oriente Médio viver lá, mas é porque Deus nos prometeu morarmos na nova Jerusalém, em novos céus e nova terra que habita a justiça. E aquilo que Deus prometeu para Abrão é uma preparação, é uma expectativa que eu e você podemos também tomar posse e usufruirmos, se assim crermos em Jesus. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe na compreensão dessa passagem tão importante, nessa passagem tão desafiadora também. Vamos começar então. Vamos começar a pregação. Volte os olhos para o versículo 7. A passagem começa com Abrão, ele recebendo aqui uma reafirmação da parte de Deus acerca da promessa de herdar a terra de Canaã. Leia comigo, por favor, o versículo 7. Vamos ler juntos. Leiamos. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Muito bem. Neste versículo aqui, como eu acabei de dizer, Deus ele está reafirmando, ele está reenfatizando que
que ele cumprirá o propósito pelo qual ele chamou a Abraão. Os irmãos lembram que lá no final do capítulo 11, início do capítulo 12, Deus se revelou para Abraão. E Deus se revelou para Abraão como o Deus dos seus antepassados. E Deus se revela para Abraão dizendo para que Abraão saísse do lugar onde ele morava, lá na Mesopotâmia, numa cidade chamada Ur, também conhecida como Ur dos Caldeus, pelos contemporâneos de Moisés. Que ele saísse daquela terra e fosse para a terra de Canaã. Aquela terra de Canaã, que não era de propriedade dele, ele receberia como herança. Deus, ele tinha um propósito na vida de Abraão. E esse propósito envolvia sair da terra de Ur dos Caldeus e ir para a terra de Canaã. Muito bem. Já se passaram alguns anos depois disso tudo. E novamente Deus, ele vai se revelar para Abraão, agora na própria terra de Canaã. E Deus vai dizer mais ou menos assim: Abraão, quando eu falei com você anos atrás, lá em Ur dos Caldeus, eu não te enganei. E eu também não esqueci das minhas promessas a você, Abraão. Saiba, Abraão, que tudo aquilo que eu prometi, eu irei cumprir. E note a maneira como Deus declara isso. Perceba aí no versículo de número 7, a maneira como Deus declara. Veja só, diz assim o texto: eu sou o Senhor. Olha, irmãos, note essa palavra Senhor aí. Essa palavra, ela está em caixa alta na sua Bíblia. Você percebeu? Está em caixa alta. Por que que está em caixa alta? Porque esse é o nome pactual de Deus, que nós geralmente transliteramos do hebraico para o português como Javé ou Jeová, não é? Então, Deus aqui ele está usando o seu próprio nome e ele está dizendo assim: Abraão, sou eu mesmo, eu não sou homem para mentir, aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Então, irmãos, essa foi uma grande revelação. Esta revelação, por si só, já bastaria para que Abraão sossegasse o coração. Essa revelação, por si só, já deveria fazer Abraão se tranquilizar e também crer que Deus iria cumprir todas as suas promessas. Entretanto, se você olhar aí o versículo de número 8, você vai perceber que Abraão ele quer algo mais. Ele deseja como que uma confirmação da parte de Deus de que tudo aquilo que Deus havia prometido com respeito à terra seria cumprido. Veja só, versículo 8. Leia comigo, verso 8. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Né? Quando a gente lê aqui essa pergunta de Abraão, a gente fica a impressão que Abraão está com medo dessa promessa de Deus para ele não se cumprir. Parece que aquilo era tão grande, era uma promessa tão grande, era uma promessa assim tão majestosa, que Abraão ele ficou com medo de aquilo não acontecer. Será mesmo, Senhor, que é isso? Me dê uma prova disso. De uma certa maneira isso era compreensível. Porque a terra de Canaã, nos dias de Abraão, era habitada por vários povos. E eram povos, irmãos, cruéis. Eram povos poderosos. Eram povos muito hostis. E aí, Abraão ele chega para Deus aqui no versículo 8 e diz assim: Senhor, eu entendi o que tu disseste, mas como é que eu posso ter certeza de que essa terra de fato ela vai ser minha? Como é que eu posso ter certeza disso? Irmãos, antes da gente prosseguir, eu queria dizer o seguinte, que isso tudo só acontece, sabe por quê? Porque nós somos fracos na fé. Isso tudo só acontece porque a nossa fé muitas vezes é vacilante. Nós, como crentes nesse mundo, nós não vivemos assim, muitas vezes, uma fé maiúscula, superlativa. Nós muitas vezes não vivemos uma fé, aquela fé inabalável. Tem momentos na vida da gente assim que parece que a nossa fé está fraca, não é? E parece que é isso aqui que está acontecendo. Quando nós lemos aqui a Bíblia, a gente percebe que Abraão está no momento
de fraqueza de fé. E isso às vezes é de uma hora para outra. Volte os olhos aí para o versículo 6. O que é que diz aí o versículo 6? O que é que diz aí no versículo 6? Concernente à promessa de Deus quanto à descendência de Abraão. O que é que diz aí o versículo 6? Que ele o quê? Ele creu no Senhor. Então isso foi no versículo 6. Aí quando você chega no versículo 8, ele já está duvidando. Está vendo? Porque na vida da gente é assim. A gente passa de uma fé para uma dúvida, de uma hora para outra. Né? Aquilo que diz respeito a ter um filho, ele creu. Mas aquilo que diz respeito à terra, ele meio que ficou vacilante. Porque na vida do crente é assim, não é, meus irmãos? Nós muitas vezes agimos dessa maneira. Uma hora a gente tem fé, outra hora a gente está um pouco duvidando. Eu lembro agora de um texto que eu preguei aqui na igreja, há anos atrás, quando eu preguei no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 9, no versículo 24, você encontra um pai de um menino que estava endemoniado. Era um espírito, diz lá o texto, que era um espírito mudo. Os mais antigos aqui vão lembrar, quando eu preguei esse texto. Era um espírito mudo. E aí esse menino chega a Jesus, Jesus é a última esperança dele. E aí ele chega para Jesus e diz assim para Jesus: eu creio, ajuda-me com a minha falta de fé. Olha, meus irmãos, ele diz eu creio, aí em seguida o que é que ele diz? Ajuda-me com a minha falta de fé. Não parece paradoxal, mas é assim mesmo. Uma hora a gente está crendo demais, mas outra hora a gente está duvidoso, não é? E assim como aconteceu com aquele pai, aconteceu com Abraão e acontece com todos nós. O fato, irmãos, é que nós precisamos da ajuda do alto. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo para nós não vacilarmos na fé. Porque frente às dificuldades da vida, frente às complexidades que nós nos deparamos muitas vezes, é possível nós fraquejarmos na fé. E aqui Abraão, ele está pedindo justamente isso ao Senhor. Ele está pedindo ajuda de Deus. Ele quer uma confirmação de que toda aquela promessa no que diz respeito à terra de Canaã viesse a se cumprir. Ele, Senhor, eu quero uma confirmação disso tudo. E então, como resposta àquele pedido de Abraão, a angústia do seu servo Abraão, Deus ele vai celebrar uma aliança com Abraão. E essa aliança, irmãos, é uma aliança belíssima. Os meus alunos lá do seminário, esse é um capítulo muito importante quando a gente vai tratar da doutrina da aliança, da teologia da aliança. E aqui Deus ele vai celebrar com Abraão uma aliança e, sem dúvida nenhuma, ele vai garantir para Abraão o cumprimento de todas as suas promessas. Nós vamos estudar essa aliança, nós vamos começar estudando o versículo 9 e 10. O versículo 9 e 10 tratam a respeito dos preparativos para esta aliança. Vamos ler, verso 9 e verso 10. Leia comigo. Respondeu-lhe, ou seja, foi Deus que respondeu a Abraão. Foi que Deus respondeu: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual, ou seja, eram animais maduros, não eram filhotes, eram animais já desenvolvidos. E aí ele conta mais, tem mais 2 animais, uma rola e um pombinho. Por que é que o Senhor Deus está mandando dar essas ordens aqui para separar estes animais, irmãos? Todos esses animais aqui. A razão é simples, irmãos, é porque estes são os animais limpos, ou os animais puros, que o Antigo Testamento fala tanto. O que são esses animais limpos? O que são esses animais puros? São os animais em que se poderia oferecer sacrifícios ao Senhor. Pois bem, esses animais, Deus diz para Abraão, para que ele separasse, tomasse cada um desses animais, porque esses animais seriam utilizados na cerimônia de aliança. Agora veja o versículo 10. Ele, ou seja, Abraão, foi o que ele fez? Leia. Tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem
as metades umas defronte das outras, e não partiu as aves. Olha o que foi que Abraão fez. Ele fez como Deus mandou. Pegou esses animais. E na hora que ele pega esses animais, ele abate esses animais. Mas ele faz mais, diz aqui o texto, ele parte os animais no meio e coloca esses animais em fileira. Irmãos, isso para nós é um negócio muito estranho. Você não acha? Com a primeira vez que eu estudei essa passagem, eu achei isso muito estranho. Isso tudo parece muito estranho para nós, todavia, esse era o costume antigo de se fazer uma aliança. Hoje em dia, como é que a gente faz uma aliança? Vou dar um exemplo aqui. Vocês, muitos aqui são casados. Eu sou casado. O que foi que eu fiz para celebrar a minha aliança com a minha esposa? Eu fiz duas coisas, irmãos. A primeira coisa que eu fiz foi ir lá no cartório, lá da minha cidade. Eu e ela fomos no horário marcado. E aí um juiz de paz, ele colocou diante de nós um documento. Eu tive que assinar, ela teve que assinar, e bem assinado, viu, meus irmãos? Teve que ser bem assinado. E um monte de testemunha teve que assinar. Pronto, a aliança é feita hoje em dia por intermédio, no nosso costume ocidental, por intermédio de documentos, ok? Naquela época, no Antigo Oriente Próximo, era de uma maneira diferente. As pessoas, elas faziam aliança, e essas alianças, elas tinham um caráter inviolável, de vida e morte. E, para tanto, era necessário a matança de animais. Esses animais eram depois abertos ao meio e colocados em fileira. E aí as duas partes, preste bem atenção, as duas partes passavam por entre as carcaças dos animais. Como que dizendo mais ou menos assim: aconteça conosco o que aconteceu com esses animais, se porventura nós não cumprirmos tudo aquilo que firmamos aqui nesse lugar. Você entendeu? Era um pacto de vida e morte. Então, os termos eram termos assim muito fortes, e é por isso que na língua hebraica, o Kelvin sabe disso, na língua hebraica, quando tem essa expressão, fazer uma aliança, aqui traduzido no português, no hebraico, literalmente, não é fazer uma aliança, é cortar uma aliança. Isso a gente chama de hebraísmo. Ou seja, é uma expressão peculiar da língua hebraica, porque quando o judeu, quando o israelita, ele pensava a respeito de fazer uma aliança, ele pensava em termos daquela cerimônia, de cortar animais e passar por sobre aqueles animais. Não é? Eu sei que isso para nós é muito estranho, mas você tem que ler o texto das Escrituras com a perspectiva da cultura daquela época e da religião daquela época. Porque para Abraão, por mais que para nós seja estranho, para Abraão aquilo era muito comum. Tanto é que, quando você lê o versículo 10, quando Deus diz lá no versículo 9, que é para Abraão pegar aqueles animais, Deus nem diz para Abraão o que é Abraão fazer. Abraão, no versículo 10, já faz. Ele já corta os animais. Por quê? Porque intuitivamente ele sabia que Deus estava pedindo para ele fazer os preparativos daquela aliança. Muito bem. Pois bem, depois que Abraão ele partiu os animais, depois que Abraão enfileirou aqueles animais, a Bíblia diz que ele teve que lidar com algumas circunstâncias. A primeira circunstância está aí no versículo 11. Leia comigo. Veja a primeira circunstância que Abraão ele teve que lidar. Leia. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Por que essas aves, irmãos, elas desceram ali para aquelas carnes dos animais que Abraão havia matado? Por quê? É para comer, irmãos. Aqui as aves de rapina são aves que comem carne, carniça, não é? Carne em decomposição. O texto aqui não diz que tipo de ave é essa. Podia ser um urubu. Aqui a gente tem muito urubu, mas podia ser outros animais. Poderiam ser corvos, poderiam ser falcões, poderiam ser águias, não é? Esses animais, eles foram atraídos pela carcaça, pela carne dos animais.
E aí diz aqui o texto que para impedir isso, Abraão teve o quê, irmãos? Teve que espantar esses animais. Por que Abraão teve que espantar, ele ter esse cuidado? Porque se Abraão não tivesse enxotado, se ele não tivesse espantado esses animais, o que é que iria acontecer? A aliança de Deus com Abraão não iria se cumprir. Pelo menos aquela cerimônia não iria ocorrer. Então Abraão aqui ele foi zeloso. Ele enfrentou o tempo que foi necessário para que aquela cerimônia ela pudesse ocorrer nas condições adequadas. Essa foi a primeira circunstância. A segunda circunstância está aí registrado no início do versículo 12. Leia comigo a segunda circunstância. Leia. Ao pôr do sol, o que foi que aconteceu? Caiu profundo sono sobre Abraão. Irmãos, por que Abraão ele teve sono? Irmãos, ele teve sono, provavelmente porque ele passou muito tempo sem dormir. Além do fato dele ser idoso. Você sabe que à medida que o tempo vai passando, a gente tem umas horas que, quando é de noite, para dormir, às vezes a gente não consegue, mas durante o dia a gente tem sono, o negócio fica meio desmantelado, assim, o sono da gente, à medida que o tempo vai passando. Eu estou sentindo isso, viu? Eu já estou sentindo isso. E aqui Abraão, ele passou muito tempo sem dormir, além dele ser idoso. Note aí que o versículo de número 12, veja só o versículo de número 12 aí. Diz que isso aí, esse sono de Abraão ocorreu quando? Note aí. Foi no pôr? Por que essa informação é importante? Porque a Bíblia diz que Deus ele havia iniciado aquela revelação com Abraão, lá no versículo 5, na noite. Ou seja, na noite do dia anterior. Então, Deus se revelou para Abraão, falou da descendência dele, disse para ele pegar os animais e parti-los, e Abraão, ele passou a noite inteira e o outro dia todinho só enxotando os urubus que estavam chegando lá, outro tipo de ave de rapina, certo? Então, ele estava cansado. Imagina você passar a madrugada toda lutando com o urubu. Imagina. E o dia inteiro nesse solzão do Berriobró de Teresina. Meu Deus do céu. À noite você estava morto e cansado. Não é? Imagina você sendo velho, idoso, Abraão com quase 100 anos de idade, meu Deus do céu. Então aqui ele estava muito cansado mesmo. E ele vigiou aquelas carcaças dos animais, né? Então Abraão ele tinha duas missões difíceis. A primeira coisa que ele tinha que ser vigilante, para impedir que as aves viessem e comessem a carne dos animais da aliança. E, em segundo lugar, ele devia ser perseverante, ele deveria perseverar contra o sono. E você também é vigiar e perseverar. Essas duas coisas que nós devemos fazer, se quisermos mantermos com a aliança do Senhor. A terceira circunstância, está no final aí do versículo 12. Leia comigo. Que foi que ele teve que lidar? Leia comigo. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Muito bem. A terceira circunstância aqui, diz aqui o texto, é o grande pavor de Abraão. Abraão ficou com medo. Por que Abraão ficou com medo, pastor? Aí muita gente vai dizer assim, não, pastor, foi por causa das cerradas trevas que o acometeram. Cerradas trevas é a escuridão da noite, irmãos. Abraão, mas deixa eu dizer uma coisa, Abraão ele não tinha medo do escuro. Ele não tinha medo do escuro. O temor dele aqui não era por causa das trevas noturnas. O temor dele aqui, irmãos, dizia respeito à demora de Deus. Deus havia se revelado na noite anterior. E Deus havia dado para Abraão as instruções no que tange
aquilo que seria a cerimônia da aliança. E Deus, ele passou a madrugada inteira e o outro dia inteirinho, sem falar nada a Abrão, sem se revelar a Abrão. E aí Abrão, ele ficou assim, mas será se Deus se esqueceu de mim? Por que que Deus está demorando tanto? Não é? Então Abrão, ele ficou esperando durante muito tempo e Deus não aparecia nada, só as aves de rapina, só os urubus que apareciam. Mas Deus, que é bom, não apareceu. E essa espera toda, sem dúvida nenhuma, era uma provação na fé de Abrão. Olha, você também, olha, Abrão, ele teve que esperar muito. Eu já disse para você, o Novo Testamento já nos disse que Abrão, ele esperou contra a esperança. As coisas não acontecem no seu tempo, as coisas não acontecem na sua agenda, é porque você não gosta de esperar. Para você um dia é muito tempo, um mês é uma eternidade, quiçá um ano. Mas muitas vezes, irmãos, a providência de Deus acontece não de acordo com o que planejamos, mas de acordo com seus eternos e desígnios para a nossa vida. E Abrão, ele tinha que saber disso. Era como se Deus chegasse para Abrão e dissesse assim: Abrão, você vai ser capaz de me esperar? Será se você vai continuar vigiando e perseverando, mesmo na minha demora? Pois bem, então foi na noite seguinte que havia sido a primeira revelação de Deus para Abrão, aqui no capítulo 15, que Deus voltou a se revelar para Abrão. E Deus revelou 7 coisas para Abrão. 7 coisas sobre o futuro de Abrão e da sua descendência. Nós vamos ler as primeiras delas no versículo 13. Vamos ler a primeira. Leamos a primeira. No início aí do versículo 13. Leia comigo. Então lhe foi dito, ou seja, Deus disse para Abrão. O que foi que Deus disse? Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Então a primeira revelação é o seguinte: Abraão, você vai ter descendentes, você vai ter um filho, esse filho vai ser nascido do ventre da sua esposa, Sarai, e é o seguinte, esses seus descendentes, eles serão peregrinos em terra alheia. Eles vão ser como você é, Abraão. Você não é peregrino? Você hoje é peregrino em terra alheia. Essa terra ainda é possessão de Canaã. Os seus descendentes serão também assim. Essa profecia se cumpriu, irmãos. Qual foi o cumprimento dessa profecia? Se você ler o final do livro de Gênesis e o início do livro de Êxodo, você vai chegar à conclusão de que essa profecia se cumpriu, porque os descendentes de Abrão, os israelitas, vão morar onde? Vão morar no Egito. Vão morar lá no Egito. E depois Deus vai retirá-los dali, mas eles vão morar ali no Egito. Então, essa é a primeira profecia. A segunda profecia, a segunda revelação, está aí na continuidade do versículo 13. Leia comigo. Leia. E será reduzida a escravidão, ou seja, a descendência de Abrão, eles serão escravos. Isso vai se cumprir aonde, irmãos? Novamente, no Egito. Você vai ver que os israelitas, os descendentes de Abrão, eles que vão construir a cidade de Pitom e Ramsés, lá no Egito. Como? Através de trabalhos forçados. Eles serão, portanto, escravizados ali no Egito. Terceira revelação, final do versículo 13. Leia. E será afligida por quantos anos? Por 400 anos. Meus irmãos, diz aqui o texto que o povo de Israel vai ser escravo e afligido por um longo período de tempo. Quanto tempo, irmãos? 400 anos. Isso aqui a gente chama de arredondamento. Porque lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo 40, Moisés vai dizer que o povo de Israel passou ali 430 anos. Mas aqui Deus, ele está arredondando. Por que ele está arredondando, pastor? É porque é mais fácil a gente gravar número, data assim, arredondado, não é? E aí Deus está dizendo, são 400 anos que vocês vão passar ali, certo? Se nós parássemos aqui, irmãos, nessas 3 revelações de Deus para Abrão,
que era que a gente ia dizer? A gente ia dizer que eram revelações muito ruins, né, irmãos? Existe aqui, perceba, existe aqui uma progressão no que diz respeito a coisas ruins. Primeiro, eles vão ser peregrinos em terra alheia, a terra não é deles. Segundo lugar, eles vão ser escravizados. Olha a progressão. Peregrino, escravo e finalmente afligidos por 400 anos. É coisa ruim demais, irmãos. Se parasse aqui, neste versículo, no versículo 13, Abraão ele olharia para essas promessas de Deus e disse: Senhor, eu não quero firmar essa aliança com o Senhor, não. Porque é coisa ruim demais, eu não quero isso. Mas as circunstâncias começam a melhorar no versículo 14. Veja só a quarta revelação de Deus para Abraão. Leia o versículo 14. Leia. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes... Aqui Deus está prometendo o seguinte: olha, aqueles que subjugarem vocês, que escravizarem vocês, eu vou julgar eles. E como isso aconteceu, irmãos? Deus mandou 10 pragas poderosíssimas, que trouxeram grande impacto no Egito e afligiram os egípcios. E aí diz o texto daqui que depois disso, depois dessas pragas, desse julgamento de Deus, eles, os descendentes de Abraão, sairão com grandes riquezas. E é isso que a Bíblia fala, irmãos. Antes do povo de Israel sair lá do Egito, o texto de Êxodo, no capítulo 11, e Êxodo, capítulo 12, vai dizer que os israelitas vão bater na porta da casa dos seus vizinhos e pedir ouro e prata. E sabe o que é que vai acontecer? Os egípcios vão dar ouro e prata. Então eles vão sair riquíssimos do Egito, porque a palavra de Deus, ela é fiel, porque Deus é fiel ao cumprimento das suas palavras. A quinta revelação, veja versículo 15. Leia. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa. Irmãos, aqui é sobre a morte de Abraão. Isso aqui é a coisa que todo idoso deseja. O que é que o idoso deseja, irmãos? Morrer em paz e viver muito, em ditosa velhice. Porque assim, você viver muito, mas você viver sem saúde, não vale a pena não, né, irmãos? Mas você viver em ditosa velhice, morrer com saúde, imaginou, você com 100, 120 anos, sei lá, 110 anos, você com saúde, você andando ainda com suas próprias pernas, comendo com suas próprias mãos. Aí, uma bela noite, você vai dormir. Você dorme e não acorda. É uma bênção, não é, irmãos? É uma bênção, não é? Morrer desse jeito. Deus aqui está dizendo que Abraão, ele vai morrer em paz e ele será sepultado em ditosa velhice. Isso aí é a melhor coisa que pode acontecer para um idoso. Sexta revelação, versículo 16, leia. Na quarta geração de quem? Dos descendentes de Abraão. O que é que vai acontecer na quarta geração? Tornarão para aqui. Aqui é onde, irmãos? Para a terra de Canaã. O texto aqui está dizendo o seguinte: Deus está dizendo assim para Abraão: Abraão, os seus descendentes, eles vão ser escravos lá no Egito. Mas depois da quarta geração, eles vão voltar para cá. E eles vão possuir essa terra. Porque assim, aqui o cálculo de geração é em média de 100 anos. A cabeça do israelita, ele pensa em geração em 100 anos. E aí Deus havia dito, eles vão passar 400 anos como escravos lá no Egito. Então vai passar 4 gerações. E aí depois dessas 4 gerações, 400 anos, eles retornarão para cá. E eles vão, portanto, possuir essa terra que eu prometi a eles. A sétima revelação, está aí no final do versículo 16. É uma espécie de, digamos assim, uma espécie de explicação sobre a revelação anterior, ou seja, o porquê da demora dos descendentes de Abraão voltarem para Canaã. Veja só, versículo 16. Leia. Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Aqui está a explicação. Por que é que Abraão, ele ainda não tomou posse da terra de Canaã?
Por que que os descendentes de Abraão têm que passar 400 anos lá no Egito? Por que que eles não tomam posse logo de Canaã? Por quê? Aqui tem a explicação. Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Os amorreus, irmãos, eram um dos povos que ocupavam a terra de Canaã naquele período. E dentre todos aqueles povos, provavelmente era o povo mais iníquo. Era o povo mais devasso, era o povo mais violento, mais imoral, mais idólatra que havia naquela terra. E aí Deus está dizendo que Ele vai dispensá-los dali, vai desapossá-los dali daquela terra por conta dos seus pecados. E naquele momento Ele entregaria essa terra que era dos amorreus para os israelitas. Sabe por quê, irmãos? Porque a paciência de Deus tem limites. Tem alguns povos por aí, irmãos, que estão pecando, vivendo em iniquidade, mas eles estão acumulando para si juízo da parte de Deus. E chega um momento que Deus diz: não aguento mais, daqui não passa. E aí, meus irmãos, é justamente o que está acontecendo aqui. Deus, Ele como onisciente, como Ele sabendo de todas as coisas, Ele diz para Abraão: Abraão, esse povo vive em pecado, mas esse povo ainda vai pecar mais. E daqui a 400 anos, daqui a 4 gerações, eu vou trazer você para cá. Os seus descendentes virão para cá, porque a medida da iniquidade desse povo ainda não foi completa. Pois bem, foram essas sete revelações, são profecias. Deus aqui está agindo como um profeta. Depois dessas 7 revelações, nós vamos ver aqui o firmamento da aliança com Abraão. Veja só o versículo 17. Leia comigo, por favor. Leia. E sucedeu que, posto o sol, ou seja, já de noite, não é? Foi o que aconteceu? Houve densas trevas, e eis o quê? Um fogareiro fumegante, ou cheio de fumaça, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. O texto diz aqui, irmãos, que Abraão, ele viu com seus próprios olhos uma coluna de fogo de onde saía uma grande fumaça. E essa coluna de fogo, ela passou por entre os animais. Não é? O que é isso, pastor? Isso é aquilo que os teólogos reformados chamam de teofania. O que é uma teofania, pastor? É uma manifestação visível do Deus invisível. Porque Deus é espírito, irmãos. Deus não tem corpo. Deus, ele não tem matéria. Mas em determinados momentos na história da redenção, para melhor se revelar ao seu povo, a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele toma forma. E uma das formas que Deus toma no Antigo Testamento é o fogo. Por exemplo, quando o povo de Israel, ele está peregrinando pelo deserto, durante a noite, como é que Deus se revelava ao povo de Israel? Era numa coluna de fogo. E aqui, portanto, essa mesma teofania está acontecendo. Era uma maneira visível do Deus invisível se manifestar. Mas o ponto que eu quero enfatizar aqui no versículo 17 é o seguinte: Deus passou sozinho. Abraão não passou, irmãos. Apenas Deus passou pela carcaça dos animais. E por que isso é importante? Porque, de acordo com os costumes no Antigo Oriente Próximo, quando alguém firmava aliança com outra pessoa, as 2 pessoas tinham que passar pela carcaça do animal. Então, quando Deus passa sozinho, em outras palavras, Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, eu estou me comprometendo, eu sozinho, pelo cumprimento de todas essas promessas. Eu estou jurando pela minha própria existência. Eu estou dizendo que, caso eu não cumpra com tudo aquilo que eu estou lhe prometendo, eu mesmo terei que morrer. Essa é a maior garantia que Abraão poderia ter. Qual é a maior garantia? Deus, ele promete por sua própria existência, porque não existe ninguém maior, não existe alguém que esteja além da existência de Deus. Então Deus, ele está jurando por si mesmo.
E eu quero que você entenda isso. Não existe nada mais nesse universo que seja maior, pela qual alguém pode jurar. O próprio Deus está jurando por si mesmo. Deus ele está oferecendo a si mesmo como penhor daquela promessa. E meus irmãos, que coisa maravilhosa, não é? E aí o texto vai concluir com Deus prometendo a terra de Canaã para Abrão. Veja só, versículo 18, leia comigo. Leia. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com quem? Com Abrão, dizendo o quê? Qual a aliança? A tua descendência dei esta terra. Desde o rio do Egito. Qual é o rio do Egito, irmãos? O rio Nilo. Até o grande rio Eufrates. Olha, irmãos, Deus aqui está prometendo um grande pedaço de terra para os israelitas. Ele não está prometendo apenas, ele não está prometendo a terra de Canaã, não. Ele está prometendo todo mundo que Abrão conhecia, desde a Mesopotâmia até ao Egito. E ele usa como delimitador 2 grandes rios. O delimitador ocidental qual é? É o rio Nilo. Certo? E o delimitador oriental é o rio Eufrates, então do Egito até a Mesopotâmia. Todo mundo que Abrão conhecia seria dele. Não é? Essa é uma grande promessa. É tanta terra que, para não deixar dúvidas de que Deus iria cumprir aquilo tudo, ele fala inclusive acerca dos povos, 10 povos que moravam ali, naquela faixa de terra. Veja só, versículo 19 até o versículo 21. Leia. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu e o Girgazeu e o Jebuseu. É uma lista muito extensa. Então Deus ele está dizendo assim para Abrão: Abrão, a terra que eu estou falando, que vai ser sua, é essa terra onde esse povo todo mora, eu vou dar para você. Isso eu estou garantindo a você pela minha própria vida, pela minha própria pessoa, por meio desse ato simbólico, eu estou fazendo uma aliança com você, assegurando a você pela minha palavra, dando a minha palavra, assegurando a você, firmando isso na minha própria vida, que eu vou lhe dar a terra de Canaã. Por que isso era muito importante, irmãos? Você lembra que Moisés, quando escreveu esse texto, os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida. E os israelitas, eles eram um menor número, era um povo mais fraco do que todos aqueles cananeus que estavam ali. E eles deveriam ler esse texto pensando o seguinte: nós somos aquela 4ª geração. Nós somos aquela 4ª geração. 400 anos antes, Deus falou com Abraão, nosso pai. E agora, Ele nos tirou com mão poderosa do Egito e nos trouxe até esse lugar. Agora, Ele vai nos usar de forma poderosa para desapossar os amorreus e todos os cananeus. E essa terra será nossa. Por que isso para nós, como cristãos, é importante, irmãos? Já que nós não somos cruzados, porque nós não vamos lá em Jerusalém ou em Israel tirar os muçulmanos de lá. Por quê? Por que isso para nós é importante? Irmãos, isso é importante para nós, sabe por quê? Porque tudo isso eram coisas que tipificavam as realidades que o Novo Testamento aponta. Nós não vamos morar lá em Israel, na terra de Canaã. Nós vamos morar na Nova Canaã, na Nova Jerusalém. E Deus é quem nos promete isso, sabe por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, Ele entregou a sua própria vida, o Deus encarnado, Ele morreu para que nós tivéssemos acesso à nova Canaã, à nova Jerusalém. Você lembra lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo pregado ali, existe um ladrão do lado dele, esse ladrão se volta para Jesus e diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você lembra o que foi que o Senhor Jesus Cristo disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele garantiu aquilo entregando a sua própria vida, que não foi nada mais, nada menos do que a mesma coisa que Deus prometeu para Abrão lá no Antigo Testamento. Deus prometeu para Abrão dar pela sua própria vida a garantia de entrada na terra prometida.
E quem está nos prometendo que nós vamos entrar na Nova Jerusalém é o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, o Deus que se encarnou, a segunda pessoa da Trindade. É por Ele mesmo, pela palavra dEle, pelo seu sacrifício na cruz, pelo seu sangue vertido na cruz, quando Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. É Ele quem nos garante que nós vamos para a Jerusalém Celestial, para a Nova Canaã. Que Deus nos ajude, que nós permaneçamos em fé, inabalável, para que nós nunca venhamos a esmorecer. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por Jesus Cristo, o nosso grande Salvador, que não apenas nos deu promessas maravilhosas, mas nos deu o penhor dessas promessas. Ele mesmo morreu na cruz do Calvário para garantir todas estas coisas que Ele mesmo nos prometeu. E ele também enviou o seu Filho, o Senhor Deus enviou o seu Filho para nós com este propósito. E o Senhor Jesus Cristo enviou o seu Santo Espírito para habitar em nós. E obrigado, Senhor, por isso. Ajuda-nos, ó Deus, em meio à nossa incredulidade, em meio à nossa falta de fé, para que, vencendo os desafios dessa vida, nós possamos chegar naquele grande último dia na Canaã celestial. E é assim que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.